Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Essa semana no meu Instagram, para quem não me segue, eu aproveito e coloco logo aqui na tela, eu fiz uma pequena enquete perguntando qual seria o tema do próximo vídeo que os colegas, as pessoas que estão me seguindo, prefeririam ver. Me surpreendeu bastante até o resultado, mas a maioria de vocês escolheram que eu fizesse um vídeo sobre quadrinho nacional, o que vem bastante a calhar, porque agora no último dia 30 de setembro, nós comemoramos o Dia do Quadrinho Nacional aqui no Brasil. Então, eu acho que tudo conspirou para que hoje nós possamos fazer um vídeo sobre quadrinho nacional. E o quadrinho nacional que eu escolhi para a gente poder fazer alguns comentários é Angola Janga, do professor Marcelo de Salete. Antes de mais nada, fazer algumas considerações sobre o porquê que a gente comemora logo no dia 30 de janeiro, o Dia do Quadrinho Nacional. É porque foi no dia 30 de janeiro de 1869 que na revista Fluminense foi publicado o primeiro quadrinho nacional. Na verdade, um dos primeiros quadrinhos do mundo, se a gente for usar os conceitos contemporâneos sobre o que é quadrinho, certo? A existência de sarjeta e toda essa linguagem. Isso foi publicado pelo ítalo-brasileiro Ângelo de Agostini. O Ângelo de Agostini ele nasce na Itália e se radica aqui no Brasil a partir dos 16 anos. Então ele é considerado ítalo-brasileiro. Essa revista é As Aventuras de Inhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte. Acho que o nome é esse mesmo. A revista ela vai contar sobre o Inhoquim, um caipira que vem para o Rio de Janeiro durante ainda o período da permanência do Império aqui no Brasil, certo? E ele vai demonstrar as impressões dele dessa vida urbana, meio rural, desse misto que existia aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, é uma crítica, é uma sátira, é uma brincadeira com os costumes cariocas daquele período. Então, além de ser um documento histórico preciosíssimo para a gente poder entender esse momento, é o primeiro quadrinho nacional, o primeiro de muitos. Antes, eu também queria fazer uma meia-culpa, fazer algumas confissões aqui nesse vídeo. Eu coleciono quadrinho desde os 13 anos de idade, o que é bastante tempo com a idade que eu vou completar esse ano. A velhice chegando. Mas, enfim. E a maior parte da minha vida, há de se convir, eu colecionei quadrinhos americanos, eu colecionei Marvel, eu colecionei um pouco menos, mas também DC. Compro até hoje graphic novels. Eu passei também muito tempo e continuo colecionando mangás, colecionando quadrinhos que são trazidos do Japão para cá, a gente chama de mangá. Então, o meu contato com o quadrinho nacional, tirando a infância e a fase Maurício de Souza, que todos nós tivemos, é um contato mais da minha maturidade. E esse foi um dos meus grandes pecados como leitor, porque eu deixei de conhecer diversas coisas do quadrinho nacional e que agora eu estou tendo que correr atrás. E a gente também passa por um momento muito estranho no mercado, porque ao mesmo tempo que criativamente, artisticamente, talvez seja o melhor momento do quadrinho nacional, a crise de distribuição que está impactando o mercado inteiro acaba atrapalhando muito. Então, a minha recomendação é: procurem quadrinhos nacionais. Mantendo aqui a hashtag que o Sidney Guzman, do Universo HQ, usa, dê quadrinho de presente. Quadrinho é um excelente presente, gente. E se você tem um primo, um sobrinho, um filho que está começando a ler, nada melhor do que o quadrinho como primeiro passo, como primeira ação no universo da leitura. Eu começo nos quadrinhos e passo para a filosofia, passo para a literatura. Hoje eu tenho uma biblioteca, eu tenho vários livros de várias áreas e tudo começou com as histórias em quadrinho. Então vamos falar um pouco sobre Angola Janga, gente. Angola Janga é escrito e desenhado pelo professor Marcelo de Salete, publicado no Brasil em 2017 pela Veneta. Tá? É um primor de quadrinho. Primeiro, ele é produto de 11 anos de pesquisa do professor Marcelo de Salete. Eu vou continuar a falar um pouco da pesquisa daqui a pouco, mas primeiro eu quero ressaltar algumas coisas sobre a arte. Para você, assim como para mim, que foi alfabetizado nos quadrinhos com os comics e com aquele modelo de arte da Marvel, e eu que sou produto dos anos 90, com aquela imagética toda da Image Comics, é bastante diferente quando você pega determinados quadrinhos, que eu não posso dizer que são exatamente independentes, embora
o esforço do quadrinho nacional inteiro seja quase independente, você tem uma arte diferente. E a arte de Angola Janga é simplesmente brilhante, excepcional. Existem momentos dessa revista que explodiram a minha cabeça. Verdade, gente. Angola Janga, ele tem uma narrativa muito específica, muito própria. Existem momentos que beiram a arte, a filosofia, e é algo lindo, algo que me fez chorar. E não é à toa que é um quadrinho premiadíssimo. Só para a gente ter noção, 2 dos principais prêmios dos quadrinhos no Brasil foram vencidos pela obra Angola Janga, gente. Ele ganha o HQ Mix em 2018, de melhor edição especial de quadrinhos, e ganha o Jabuti em 2018, de melhor história em quadrinho. Prêmios que só garantem e só ratificam que é uma obra ímpar do mercado de quadrinho nacional, uma obra maravilhosa. E aí falar um pouco da pesquisa também, gente. Como eu falei, ele é produto de 11 anos de pesquisa do professor Marcelo de Salete. E aí, gente, é um quadrinho que no final vem com bibliografia, gente. É um quadrinho que demonstra de onde foi feita aquela pesquisa, de onde foram encontrados os fatos que sustentam esta obra. No final ele também tem mapas, ele tem uma série de informativos, ele tem um glossário, que são coisas que podem parecer simples para o leitor incauto, para o leitor comum, mas que demonstram que isso daqui não é só um quadrinho. Isso aqui é um produto de história. Isso daqui pode muito bem ser lido em uma universidade, isso pode ser tema de pesquisas acadêmicas pelo mundo afora, como certamente já está sendo. Então, para contextualizar para vocês sobre o que o quadrinho fala e falar um pouco sobre história, que é o tema oficial aqui do nosso canal. O nome do quadrinho em si é Angola Janga ou Uma História de Palmares. Angola Janga, então, é uma referência para a pequena Angola, que era o nome que os moradores do Quilombo dos Palmares davam para essa localidade. Então ele vai estar fazendo referência direto a isso. É uma visão sobre a tomada de Palmares do ponto de vista dos negros, do ponto de vista da pesquisa, do produto da pesquisa do professor Marcelo Salete, mas do ponto de vista dos negros. Então eu vou fazer algumas contextualizações aqui sobre Palmares, e é importante primeiro ressaltar 2 coisas. Antes de mais nada, dizer que eu não sou um especialista em história colonial brasileira, nem em escravidão. Minha especialidade é história contemporânea, eu estou um pouco distante disso. Então eu vou fazer assim um en passant, mais de sala de aula mesmo, mais do que a gente fala em sala de aula, e não de uma pesquisa um pouco mais complexa. Até porque a intenção do vídeo aqui é que vocês leiam o quadrinho, que vocês comprem esse quadrinho, que é realmente maravilhoso. Em segundo lugar, deixar bem claro que esse não é o meu lugar de fala, eu compreendo isso, então estou falando nesse momento aqui apenas como historiador. Eu acredito que todos vocês saibam o que é um quilombo, certo? Quilombo era um refúgio, era uma localidade para onde negros fugidos da escravidão, do processo de escravidão aqui no Brasil, eles iam para áreas do interior que não tinham tanto controle estatal português, metropolitano, e fundavam comunidades. A gente chama essas comunidades de quilombo. Esse é um termo que vem de história africana, mas eu acho que não cabe aqui fazer nenhuma especificação sobre o termo, não. O local onde o Quilombo dos Palmares vai ser fundado, ele começa a ser ocupado por fugitivos a partir de 1580, então é logo no início do processo da colonização. Embora seja impreciso, embora a gente não consiga encontrar documentação para poder fundamentar como eram determinados aspectos, a gente tem indícios de que desde 1580 já existia ocupação da Serra da Barriga. A Serra da Barriga ficava, na época da colônia no Brasil, na Capitania Geral do Pernambuco. Hoje, a Serra da Barriga faz parte do território do estado do Alagoas. Então, a gente tem lá um município, acho que é um município de Palmares, que fica no estado do Alagoas, que é onde ficava a Serra da Barriga, que é onde ficava o Quilombo dos Palmares, e é o cenário, é o local onde vai passar a história de Angola Janga. Angola Janga, então, vai contar o final, a derrocada do Quilombo dos Palmares e como isso vai acontecer. O Quilombo dos Palmares ele cresce muito em termos populacionais durante o período das invasões holandesas no Brasil. Tá?
é um período que você tem uma modificação no controle e uma desorganização maior do Estado. E acaba permitindo, acaba facilitando que muitos escravos consigam o seu processo de fuga, consigam migrar para essa área ali no Quilombo dos Palmares. É importante ressaltar que esse quilombo ele era composto, na verdade, de diversos núcleos populacionais diferentes. A gente chama esses núcleos populacionais de mocambos. Tá? O mocambo mais importante, porque ele era o mais cheio, o que tinha maior população, era o mocambo da Cerca do Macaco. Então, gente, eu tive um pequeno probleminha no meio da gravação, chegou uma ligação, e aí depois o áudio ficou todo torto, eu tive que parar e só estou recomeçando no dia seguinte. Então, se vocês estão percebendo algum tipo de diferença na tela, por favor, não liga não, esse tipo de coisa acontece, a gente precisa improvisar muitas vezes. Após a expulsão dos holandeses, começou a pegar muito mal para o governo português manter esse Estado que rivalizava contra o poder metropolitano. Ou seja, aquele grupo de negros em Palmares começavam a rivalizar com o poder central. E, ao mesmo tempo, eles simbolizavam um grande sonho para todos os negros escravizados. Então, existia uma pressão entre senhores de engenho e governo metropolitano para que fosse feito algum tipo de procedimento. Chegaram-se a fazer 18 incursões até Palmares que foram derrotadas pelos negros. A verdade é que eles implementavam táticas militares bastante eficientes. Então, como é que Portugal conseguiu solucionar esse problema? Contratando um bandeirante. Domingos Jorge Velho, então, implementou uma verdadeira guerrilha contra os moradores de Palmares. E, para entender direitinho o final dessa história, eu vou recomendar expressamente que vocês leiam o quadrinho, porque realmente é fenomenal a forma com que o professor Marcelo de Salete expressa isso no quadrinho, enfim. Quando falar sobre quadrinho brasileiro na enquete, ganhou lá a votação que eu fiz no Instagram, eu já tinha decidido falar sobre Angola Janga, porque é um quadrinho que me impactou bastante quando eu li ele em 2019. Só que aí eu fui surpreendido também por uma notícia que enfatizou o motivo desse vídeo. Essa semana está sendo veiculado em alguns portais de informação, alguns portais de notícias, que Angola Janga vai virar uma série. Os direitos autorais, os direitos para audiovisual foram vendidos. Então a gente pode ter aí nos próximos anos uma série sobre Angola Janga sendo produzida por um canal de entretenimento internacional. Então a gente pode aí ter essa grande novidade, fazendo com que você, que ainda não conhece a obra do Angola Janga, tenha mais um motivo ainda para poder ler esse quadrinho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui, eu tenho um pedido para fazer. Eu estou com novas ideias para o canal. Eu estou querendo aumentar e dar um up nele. Então, muita coisa nova, muita coisa boa vai surgir agora em 2019. Eu já estou com vários collabs combinados para alguns amigos do mundo dos quadrinhos, do mundo da cultura pop, da pesquisa em cultura pop. Então, se vocês puderem copiarem aqui esse link, mandarem no WhatsApp, no grupo da família, no grupo de amigos, no grupo de discussão. Se vocês puderem, tem um sobrinho, tem um tio, tem um primo que gosta de história, manda para eles. Se ele gosta de quadrinho, manda para eles, porque você vai estar me ajudando, vai estar ajudando aqui o canal, esse projeto, que na verdade é um grande projeto de divulgação científica, tá, gente? Então foi isso, muito obrigado. Tenha um bom fim de semana, gente.